Então pegue agora a sua Bíblia, agora, Salmo de número 127, a partir do primeiro versículo. O título aqui na versão atualizada, o título aqui é o seguinte: todo bem procede de Deus. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Quem está construindo a sua casa? E não pense agora na casa de concreto. Não pense agora na sua casinha de concreto. Pense na sua casa família. Pense na sua casa família. E expanda isso. Pense na sua casa família de Deus. Não pense na casa de concreto, a casa que você mora. Não pense na sua igreja de concreto, onde você cultua. Pense nessa casa que o Senhor está edificando. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam, aqueles que ficam construindo. Se não for o Senhor, presta atenção, que estiver edificando a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Não vai dar em nada. Você está percebendo aqui? Se o Senhor não edificar a casa, se você não colocar a tua casa nas mãos de Deus, não é apenas a casa tijolo, a casa pedra, a casa bloco, mas a casa estrutura familiar, a casa estrutura psicológica, estrutura sentimental, emocional. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os braços que a edificam. Ele continua assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda a sentinela, o policial. Percebe que ainda a metáfora é a mesma? Se não for o Senhor que vai edificar a casa, em vão vai edificar os que colocam a mão. Se não for o Senhor que guarda a cidade, em vão guardará o policial. Ou seja, conta com Deus. A lição aqui primária, palpável, simples, simplista, é: conta com Deus, coloca as tuas coisas nas mãos de Deus em primeiro lugar. Olha uma mania que você tem, olha uma mania que eu tenho, olha uma mania que nós temos. Olha uma mania, vou falar agora, aspas. Se eu não arregaçar as mangas, se eu não estufar o peito, se eu não meter as caras, eu quero ver quem vai comer nessa casa, eu quero ver aonde vai chegar essa casa. Se eu, muitas vezes em tom de desabafo, de sarcasmo, muitas vezes em tom de chantagem, nós estamos deixando de priorizar o Senhor. Muitas vezes eu entendo a sua fala: se eu não acordar cedo, se eu não arregaçar as mangas, se eu não estufar o peito, se eu não acordar cedo. Meu irmão, muito cuidado, porque você pode estar deixando o Senhor de lado. Você pode estar deixando o Senhor para segundo plano. Você pode estar concluindo que você é mais importante nessa equação. Você não é o mais importante nessa equação. Lembra daquela parábola daquele homem que ganhou muito dinheiro e guardou no celeiro? Lembra lá? Aquela parábola que Jesus falou que existia um homem que ajuntou todos os seus bens, fez negócio, trabalhou, conseguiu, ganhou muita coisa, ganhou muito patrimônio. Depois disse consigo mesmo: vou guardar tudo no celeiro e vou folgar, vou aproveitar e vou dizer assim: minha alma, aproveita agora a vida. Aí Jesus disse: naquele dia veio a morte e pediu a sua parte. E a morte o levou, e Jesus conclui dizendo: e aquilo que ele fez, ficou para quem? E tudo aquilo que ele ajuntou, ficou para quem? Você está percebendo? Existe algo mais valoroso, existe algo de maior valor, existe algo que vale muito mais, que é a nossa estrutura familiar, a nossa estrutura sentimental, emocional, psicológica, a nossa estrutura familiar.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão vai trabalhar o trabalhador. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guardará o policial. Inútil, o verso 2, para arrematar, ele fala assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Duro será. Inútil será acordar, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Por isso, faça de cada momento um lugar de prazer, de cada situação um lugar de prazer. Aonde quer que você esteja, que seja um ambiente agradável, verdadeiro, agradecido e grato, sem covardia, sem trairagem, sem engano, que aonde você estiver haja boa intenção, haja um bom coração, haja boas maneiras, haja um bom sentimento. Aonde quer que você esteja, tem pessoas que não conseguem usufruir no trabalho. O trabalho é um fardo, o trabalho é um peso. Por quê? Porque o Senhor não está edificando a sua casa, o Senhor não está guardando você, então o local de trabalho passa a ser um fardo. Só que se você fizer as contas, se você, meu amado, minha amada, fizer as contas, você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então casa não é o lugar de concreto apenas, é uma estrutura mental, espiritual, sentimental, emocional. Então nós vamos expandindo: família relacional, família espiritual, lugar onde eu me relaciono. Então inútil vos será, vai ser inútil. Na outra versão fala assim, olha o que a outra versão diz: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Essa é na outra versão, na versão linguagem de hoje. Então veja, se o Senhor não edificar a casa, em vão você edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda o policial. Ele até protege a nossa integridade física, pode até guardar a nossa integridade física, mas não passa disso. Uma casa de concreto pode até te proteger do frio, uma casa de tijolo pode até te proteger da chuva, pode até, mas não passa disso. Há uma outra casa, que é a casa emocional, a casa sentimental, a casa espiritual, a casa psicológica. Existe uma outra casa que só o Senhor pode edificar. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, quando você rende a sua vida ao Senhor, quando você rende o seu coração ao Senhor, meu irmão, faça de cada lugar um lugar de prazer, porque ele fala assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Conta com o Senhor. Dependa do Senhor. Em outras palavras, é isso: prioriza o Senhor. Não estou falando de religiosidade, estou falando de comunhão, de relação, meu irmão. Eu estou falando de relação com Deus. Prioriza o Senhor Deus. Tudo que você fizer, faça para o Senhor Deus. Tudo que você pensar, pense primeiro para o Senhor. Tudo que você ofertar, que você doar, que você entregar, faça isso primeiro ao Senhor, que não é uma instituição religiosa. Faça isso ao Senhor. Pegaram, entenderam, abriram os corações? Olha só, ele continua ainda, olha só. No versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Olha só, tá vendo só como não é a casa de pedra, e sim a estrutura familiar, DNA, familiar sentimental, emocional, familiar espiritualidade, familiar psicológico, emocional, sentimental. Olha só, a herança do Senhor são os filhos. Herança mesmo não é o seu patrimônio, herança mesmo são os filhos.
O fruto do ventre é o seu galardão. O fruto do ventre, os filhos que saem do seu ventre, que saem das suas entranhas. Essa é a herança do Senhor. Esses filhos, a sua família, os seus filhos, olha o verso 4. Como flechas na mão de um guerreiro. Os filhos, a família, é como flechas nas mãos de um guerreiro. Assim são os filhos da mocidade, os filhos da juventude. Por quê, meu irmão? Porque no antigo mundo, na antiga humanidade, um casal que não tivesse filho viraria escravo. Um casal que não tivesse filho seria dominado. A menos que tivesse uma habilidade mental impressionante, a menos que tivesse como Abraão, que enquanto não teve filho, aumentava a estrutura familiar dele, mesmo sem filho. Mesmo assim o Senhor deu um filho. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Por exemplo, o que uma flecha faz? O que uma flecha faz? A flecha é o seguinte: você está no ponto A e você quer atingir o ponto B. Com a flecha você atinge sem nem chegar lá no ponto B. Você está no ponto A, você quer atingir o ponto B. Com a flecha você atinge. Os filhos são flechas. Os filhos são a continuidade. A família é a nossa continuidade. Sem família não haverá continuidade. Sem filhos não haverá continuidade. Não haverá perpetuamento. Não haverá sem filhos. Os filhos são como flechas na mão de guerreiros. Na mão de guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é onde o guerreiro botava as flechas. A aljava era um suporte nas costas onde o guerreiro colocava as flechas. O guerreiro então pegava uma flecha e soltava, a segunda flecha e soltava. Quanto mais flechas o guerreiro tivesse, mais inimigo ele derrotava. Quanto mais flechas o guerreiro tivesse na sua aljava, no seu suporte, mais inimigos seriam derrotados. Os filhos são a herança do Senhor. Como flechas nas mãos de guerreiros, assim são os filhos. Feliz o homem que enche a sua aljava dessas flechas. Ele não será envergonhado quando pleitear contra os inimigos na porta. Contra os inimigos na porta. E na outra versão fala assim: feliz o homem que tem muitas dessas flechas, muitos filhos, muita família, muitos filhos, muitas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Ele não terá medo quando enfrentar os inimigos no tribunal. Então tem a ideia, primeiro, da batalha no campo de batalha, mas também tem a ideia do campo jurídico, do campo dos confrontos, dos confrontamentos jurídicos também. Os filhos vão me ajudar, os filhos vão me socorrer, tanto para uma coisa como para outra. Os filhos serão sempre a nossa extensão, o nosso socorro. As pessoas sempre pensarão duas vezes quando enfrentar um pai com filhos. Olha bem, os inimigos sempre pensarão duas vezes quando enfrentar um pai com filhos. Perceberam? Sempre haverá mais segurança. Por isso, como é que o Senhor nos guarda? Através da estrutura familiar. O Senhor nos guarda através da família, da estrutura familiar, dos filhos. Quanto mais filhos, mais proteção. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda o policial. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós não estamos falando então de estrutura de concreto. Nós não estamos falando então de estrutura de concreto. Nós estamos falando de estrutura de irmandade. Primeiramente, a irmandade biológica, a irmandade uterina, a irmandade física. Depois, por expansão, a irmandade emocional, sentimental, relacional. Depois, a irmandade espiritual, que na verdade, em primeiro lugar, a irmandade espiritual. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Então entregue o seu caminho ao Senhor, tá entendendo? Entregue o seu caminho ao Senhor. Se o Senhor não edificar a sua casa, você estará trabalhando em vão.
Se o Senhor não edificar a sua casa, você estará trabalhando em vão. Você pode ter patrimônios, você pode ter motores na sua garagem, você pode ter o que você quiser. Em vão você trabalhou, porque você vai acabar. Você não continuará. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam os que trabalham na casa. Amém? Por isso, entrega o seu caminho ao Senhor. Confie no Senhor e que você cresça em relacionamento. Primeiro o relacionamento familiar, depois o relacionamento de irmandade, sentimental, emocional e relacional. Amém? Estamos conversados?